Atenção, nação azul. Aquela jogada silenciosa que parecia apenas mais um rumor de bastidores, algo distante e até improvável, agora começa a ganhar forma, corpo e impacto real, dentro do Cruzeiro. O que antes era tratado como especulação, hoje já se desenha como um movimento estratégico, que pode ter selado o destino do clube para os próximos meses, ou até anos. E no centro de tudo isso está um nome que vem despertando curiosidade, expectativa e até divisão entre os torcedores: Arthur Jorge. Mas o que realmente aconteceu nos bastidores? Será que foi apenas uma contratação comum? Ou estamos diante de uma articulação pensada nos mínimos detalhes? O que você vai entender agora pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento do Cruzeiro. Tudo começou a ganhar contornos muito mais concretos quando Arthur Jorge fez algo que, no futebol, raramente passa despercebido. Ele se despediu oficialmente do Al Rayyan. E não foi uma despedida fria, protocolar ou automática. Pelo contrário, o treinador fez questão de deixar uma mensagem carregada de significado, chamando sua passagem pelo clube de um capítulo muito especial em sua carreira. Isso, por si só, já revela muito mais do que aparenta. Porque quando um treinador escolhe as palavras com tanto cuidado, quando ele valoriza publicamente o caminho que percorreu, isso indica que a decisão de sair não foi impulsiva, nem precipitada. Foi pensada, foi planejada, foi estratégica. E é exatamente aqui que começa a primeira camada dessa jogada silenciosa. Arthur Jorge não deixou o Al Rayyan simplesmente porque surgiu uma oportunidade qualquer. Ele encerrou um ciclo de forma consciente, levando consigo números que não podem ser ignorados: 47 jogos, 26 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Não são números perfeitos, mas são números consistentes. Números que mostram um treinador capaz de competir, de organizar equipes e de manter um padrão. E mais importante do que isso, números que mostram evolução. Porque, em contextos diferentes, em culturas diferentes e em estilos de jogo diferentes, manter desempenho já é, por si só, um indicativo de competência. Mas o que torna tudo isso ainda mais interessante é o momento em que essa saída acontece. Porque não foi aleatória. Não foi em meio a uma crise. Não foi depois de uma sequência de derrotas. Foi em um momento que permite transição. Um detalhe que pode parecer pequeno, mas que, quando analisado com atenção, revela o cuidado por trás de cada passo dessa movimentação. E então entra o segundo elemento dessa história: o atraso. Sim, a chegada de Arthur Jorge a Belo Horizonte não aconteceu exatamente no primeiro momento esperado. Houve um atraso por conta de feriados no Oriente Médio, algo totalmente fora do controle direto das negociações. Mas aqui está o ponto que poucos percebem: esse atraso, que poderia ser visto como um problema, acabou se transformando em uma peça-chave dentro de um cenário muito mais amplo. Porque, ao mesmo tempo em que esse atraso acontecia, o calendário do futebol brasileiro apresentava uma janela rara, a pausa da data FIFA. E isso muda tudo, absolutamente tudo. Em um ambiente onde treinadores muitas vezes chegam e já são jogados diretamente em jogos decisivos. Sem tempo para treinar, sem tempo para ajustar e sem tempo para entender o elenco. Arthur Jorge encontra uma situação completamente diferente. Ele chega com tempo. Tempo para observar. Tempo para corrigir. Tempo para implementar ideias. Tempo para conversar com jogadores. Tempo para testar variações táticas. Tempo para começar do jeito certo. E no futebol, começar do jeito certo pode definir tudo. Enquanto isso, o time segue sua rotina, ainda sob comando do interino Wesley Carvalho, que assume a responsabilidade de manter o time competitivo nesse período de transição. O confronto contra o Santos, por exemplo, não deixa de ter seu peso, porque cada jogo, mesmo antes da chegada oficial do novo treinador, contribui para o ambiente que ele vai encontrar. Um ambiente que pode ser de pressão ou de confiança, e é justamente essa construção de cenário que revela o terceiro ponto dessa jogada silenciosa: o planejamento de estreia. Tudo indica que o primeiro jogo de Arthur Jorge no comando do Cruzeiro será no dia 1º de abril, no Mineirão, contra o Vitória. E não, isso não é coincidência. Não é apenas uma data no calendário. É o encaixe perfeito entre chegada, adaptação e início de trabalho.
Porque veja só, ele não estreia imediatamente após desembarcar. Ele não assume o time sem preparação. Ele não entra em campo sem conhecer o grupo. Pelo contrário, ele ganha um intervalo estratégico que permite alinhar ideias antes de dar o primeiro passo oficial. E isso, no futebol moderno, é um diferencial gigantesco. Agora, quando juntamos todas essas peças, a despedida bem construída, o timing da saída, o atraso que se transforma em vantagem, a pausa da data FIFA e a estreia planejada, começa a ficar claro que essa história vai muito além de uma simples contratação. O que temos aqui é uma sequência de decisões que se encaixam de forma quase perfeita. Uma engrenagem que gira de maneira silenciosa, mas extremamente eficiente. E é exatamente por isso que essa movimentação pode ser chamada de jogada silenciosa. Não houve alarde exagerado. Não houve pressa. Não houve desespero. Houve estratégia. E quando existe estratégia, existe intenção. A intenção de dar ao novo treinador as melhores condições possíveis para começar seu trabalho. A intenção de evitar erros comuns que custam caro ao longo da temporada. A intenção de construir algo com base, e não apenas reagir aos problemas do momento. Mas claro, tudo isso ainda leva a uma pergunta inevitável: será que vai dar certo? Por quê? Por mais bem planejada que seja uma chegada, o futebol continua sendo decidido dentro de campo. E o futebol brasileiro, especialmente em um clube como o Cruzeiro, cobra resultados, cobra desempenho, cobra evolução rápida. A torcida é apaixonada, intensa e não aceita pouco. E isso pode ser tanto um combustível quanto um desafio. Arthur Jorge chega com características que chamam atenção: organização tática, disciplina, leitura de jogo e capacidade de adaptação. Mas ele também chega a um ambiente completamente diferente do que estava acostumado. Mais pressão, mais cobrança, mais exposição. E isso exige não apenas conhecimento técnico, mas também força mental. Por outro lado, o Cruzeiro não está apenas contratando um treinador. Está buscando alguém que possa ser um construtor, um arquiteto de ideias, alguém capaz de dar identidade ao time. Algo que muitas vezes faz falta em momentos de instabilidade. E é aí que essa jogada silenciosa revela seu verdadeiro significado. Não se trata apenas de trazer um nome novo, se trata de criar um contexto onde esse nome possa realmente trabalhar. Se trata de alinhar fatores que, isoladamente, poderiam não significar tanto, mas que juntos formam uma base sólida para um novo ciclo. Um ciclo que pode marcar uma virada, ou, no mínimo, uma tentativa muito mais estruturada de reconstrução. E talvez esse seja o ponto mais importante de tudo isso. Pela primeira vez em muito tempo, a sensação não é apenas de mudança, mas de planejamento. Não é apenas de troca, mas de direção. Não é apenas de esperança, mas de construção. E isso muda completamente a forma como a torcida pode enxergar o futuro. Porque quando existe um plano, existe um caminho. E quando existe um caminho, existe a possibilidade real de evolução. Agora, tudo depende de como esse plano será executado, de como Arthur Jorge vai aproveitar esse tempo, de como o elenco vai responder às novas ideias, de como os primeiros jogos vão refletir esse início de trabalho e, principalmente, de como o clube vai sustentar essa estratégia ao longo do tempo. Porque no futebol, não basta começar bem, é preciso manter. Mas uma coisa é certa: essa jogada silenciosa já começou a mostrar seus efeitos. E o próximo capítulo dessa história será escrito dentro de campo. Resta saber se estamos prestes a testemunhar o início de uma nova era, ou apenas mais uma tentativa. E você, torcedor, sente que dessa vez é diferente?